Vocês também têm um módulo de day use? Porque a gente tem muito essa solicitação. Módulo de day use? Esse módulo é novo. Mas para a gestão de day use, na verdade, você faz dentro do próprio PMS, né? Ah, então tem um jeito de fazer. Tem. Quando, por exemplo, eu tenho um cliente que ele não usa os quartos, mas ele tem, dentro do complexo dele, o day use que utiliza a piscina, o restaurante, etc. Então, tem como configurar isso dentro do próprio PMS para não impactar na diária média, não impactar na ocupação, e ele ter uma conta. Boa. Então, conforme ele vai passando, ele depois passa lá na recepção e faz o check-out virtual. É como se fosse um check-in, um check-out virtual dele. Entendi. Vai gerar a receita, você vai ter o controle da quantidade de day uses que tem. Você consegue até vincular com um cartão de consumo ou alguma coisa assim. Então, você tem como vincular uma conta a um cartão de consumo. Ele vai para todos os PDVs, depois volta. Essa gestão... Por isso que eu falo, não é um módulo, né? Na verdade, já é na essência do PMS ter esse tipo de gestão do online, do day use. Não ter a necessidade de ter um módulo adicional. Não, legal, porque a gente tinha um cliente lá em Goiás que tinha essa necessidade. E o PMS que ele trabalhava não tinha isso. E aí ele tinha essa dificuldade de fazer os lançamentos, né? Por isso que eu fiz a pergunta. Porque você cria tipo pseudo-apartamentos. Então, eu crio um apartamento virtual que ele não vai tirar da minha ocupação, não vai liberar para o channel disponibilidade, nem nada disso. Ele não vai rodar diária efetiva, como um pacote diária com café da manhã, alguma coisa assim. E você consegue, sim, precificar. Então, no day use, eu vou cobrar, por exemplo, no meu resort, só por estar lá dentro, R$100, mais os consumos que ele tiver nos pontos de venda. Você consegue trabalhar isso de forma tranquila e ter o controle de quantos já estão, de quantos já pagaram e manter o histórico, que é importante, né? Quando você tem esse day use, é legal você trazer todas essas informações para dentro do PMS, para depois você também trabalhar as estatísticas disso dentro de um CRM. E você saber como está a volta desse day use, muitas vezes, para a sua propriedade. Então, bacana. Você tocou no ponto de CRM, e aí dentro do PMS eu tenho também um CRM integrado ou um módulo de CRM? Existe um módulo de CRM à parte, que é o Profile Now. Então, esse módulo de CRM, ele já tem a parte de marketing, automation, né, que a gente fala, que é com alguns parceiros. Não é a própria host que faz essa parte de marketing, a gente pluga com alguns parceiros. E o CRM ele vai trazer essas informações do PMS. Então, a Renata se hospeda no hotel X, e é uma rede, e ela se hospeda no hotel Y da mesma rede. Quais são os costumes da Renata? A Renata gosta de 2 travesseiros extras. A Renata sempre toma um welcome drink quando chega no hotel. A Renata vai na academia. Ao contrário do que pareça, a Renata vai de vez em quando na academia. Então, tudo isso, o CRM ele vai colhendo do ponto de venda, do PMS, etc. Ele traz para dentro do Profile Now e você consegue depois, a partir daí, fazer toda essa parte de CRM com seus cadastros. Inclusive os day uses. Ele consegue fazer pesquisas, por exemplo, eu consigo Sim. disparar já uma pesquisa antes mesmo do cliente chegar, entender as preferências dele? Sim. Aí faz isso pelo CRM. Exatamente, faz isso pelo CRM. Basicamente, você pede 2 dados que são básicos numa reserva, que é telefone e e-mail. E a partir daí, mesmo ele nunca tendo vindo, você consegue começar a trabalhar a parte de marketing e a parte de gerenciar esse cadastro de uma forma mais personalizada. Inclusive, com a inteligência artificial, a gente começou, né, a pegar essa personalização no formato de comunicação. Está engatinhando ainda, a gente sabe, nesse sentido, mas ele já começa a ajudar nessa parte de marketing, a parte de automação de marketing, disparos, né? Então, ver o tipo de perfil, a idade, que tipo de comunicação pela idade que geralmente você tem para uma geração milênio, para uma geração alfa, para uma geração boomer, sei lá. Então, você consegue ir trazendo também, se tiver esse plugin com a parte de marketing automation, trazer um pouquinho disso aqui para dentro. O hotel que não tem o CRM, o PMS host, mas tiver o interesse de ter o CRM host, esse produto de vocês, ele pode ser comercializado separadamente? Pode. Aí é a questão da integração. É a questão da integração. Tá. Então, se o PMS atual permitir a integração, como eu falei, a gente preparou como uma empresa realmente separada para não depender só do sistema host, para não ficar só nessa aba do PMS host. Então, se eu tenho o meu PMS, mas eu quero o CRM da host, eu posso contratar também o CRM
que é o Profile Now. Então, eu consigo contratar isso e conectar com outros PMS. Legal. Eu queria tocar num ponto que assim, é sempre muito crucial, né, para todo mundo que contrata um software, é a questão do suporte. Né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona. O hotel contrata vocês, aí tem a implantação, né? E depois como que é esse pós-venda? O que a host oferece, né? Tipo, esse suporte, que horas que ele funciona, como é que funciona tudo isso? O suporte ele é aqui no Brasil, da host. Então, todos os clientes do Brasil têm suporte direto aqui no Brasil. Nível 1 e nível 2, que eu digo, já fica totalmente aqui no Brasil. O nível 3 que eu falo é o nível de desenvolvimento. É quando já vai para um nível que eu preciso ir com o desenvolvedor fazer algo. Então, aí eu escalo, porque o Central de Desenvolvimento ela fica em Portugal. Ela fica na matriz, até para poder concentrar. Porque se você começa a ter desenvolvedores em tudo quanto é lado e fazendo ajustes pequenos para todo quanto é lado, você perde um pouco dos controles. Então, ele fica dentro desse centro de desenvolvimento, porque aí eles têm as ferramentas para atualização, todo mundo fica por dentro e mantém o padrão de desenvolvimento que é definido pela matriz. Mas todo o suporte ele vem aqui Brasil. Vai depender do contrato e nível de SLA de cada cliente, mas o básico segunda a sexta, horário comercial, o cliente é à vontade até... não lembro como eu fiz o check-in. Então, vamos aqui, clica aqui no botão, clica em check-in, escolhe o quarto e vamos lá, faz a chave e fez check-in. E fora do horário comercial, a gente fala que são as prioridades. Então, é 24 horas e aí são as prioridades com SLA 1, que é parada crucial ou parcial do sistema ou total. Então, parei de fazer check-out, eu não consigo fechar uma conta. É uma parada crucial, é 24 horas suporte. Não, eu não lembro como faz para tirar um relatório. Não é prioridade, ele é atendido dentro do horário comercial. Então, a gente separa um pouco isso daqui para dar prioridade fora do horário para os clientes que realmente estão com problema. Se estiverem com problema. Entendi. Então, a gente tem essa... Mas o suporte ele acaba sendo 24 horas também. E a fase da implantação? Quanto tempo costuma durar o hotel para implantar? Depende muito do hotel, né? A gente faz implantação de hotel, a gente sabe. Conta o case que mais demorou aí, vai. Olha, eu já tive implantação que demorou quase 6 meses de um hotel. Nossa. 6 meses? E eu já tive implantação de 10 dias. Por isso que eu falo, depende muito do que está do outro lado e dos módulos também, né? E complexidade. Quando você vai falar de uma rede, você não implanta uma rede em 15 dias, 20 dias, né? Isso aí você, às vezes, leva só em reuniões iniciais para definição de setup de configuração. Então, às vezes, você vai um pouco além desse tempo. Mas a média de implantação, a gente está falando, não dias corridos, né, dias inteiros, a gente fala num prazo de 30 a 45 dias, um hotel, fora de rede, fora de alguma padronização. Não são efetivos, né, quantidades, porque aí você pede um item para o hotel, ele demora 3, 4 dias para te responder, para poder formatar. Então, geralmente, ele vai 2 meses que a gente dê como uma base entre o fechamento de um contrato e uma implantação efetiva. Entendi. E, normalmente, vocês fazem treinamento com todos os funcionários? Como é que funciona tudo isso? Recomendado. É o recomendado. A gente setoriza. Então, por exemplo, PMS, eu vou setorizar. Olha, pessoal de reservas, eu começo primeiro com eles tarifas e reservas, que aí você já deixa tudo pronto, né? O berço, porque o berço começa por ali. Sim. As tarifas sendo colocadas no sistema, depois de um setup inicial, né? Quando eu falo de treinamento. E depois a gente começa a setorizar. Então, primeiro o pessoal da equipe de reservas, recepção, depois eu setorizo o setor de governança e manutenção. Você vai setorizar o setor, por exemplo, de gerência, com a parte mais gerencial e financeira, porque para o cara do financeiro não interessa como faz check-in e check-out, interessa como é que entrou aquela receita dentro do sistema e como é que migrou isso para ele também, muitas vezes. Então, a gente acaba setorizando isso, mas a recomendação é sempre o treinamento completo para todo mundo, porque é uma coisa nova, né? Então, se você treina só uma pessoa, se essa pessoa já não absorveu bem, não vai passar para frente de uma forma também bacana. E sempre que possível, a gente pode ser remoto, claro que hoje a tecnologia permite tudo, mas sempre que possível, às vezes, essa humanização de estar lá do lado, parece que ele pega um pouco melhor o treinamento, né? Então, parece que fixa mais isso daí.
Não sei se também é porque eu tenho um viés de professora, né? Então, eu gosto dessa questão de estar em sala. Mas a gente recomenda sempre o treinamento ser para todos. Todos que estão envolvidos com o sistema. Se setoriza, porque é importante para cada setor. Qual é a maior dificuldade, Renata? Você falou que tropicalizou a Host entre 2016 e 2018. 2018 já foi quase uma pré-pandemia. Por isso que eu falo, a gente teve uma pré-pandemia, a pandemia, e do ano passado para cá que começou realmente a fluir um pouco melhor. Mas com toda a tua experiência de mercado e ter trabalhado até em outras empresas, como é que você vê hoje o perfil da mão de obra na hotelaria para ter para assimilar essa tecnologia, né? E quais são as dificuldades que vocês encontram maiores no dia a dia hoje de uma implantação? Olha, a mão de obra, se você for comparar a parte tecnológica pura, de 20 anos atrás, quando eu comecei a dar treinamento de sistemas, em 2004, quando eu entrei na Microsoft, para agora, ela flui muito mais fácil. Você imagina que há 20 anos atrás eu tinha que ensinar muitas vezes uma pessoa como mexer no mouse. Nossa. Então, você começava a dar treinamento de sistemas, muitas vezes os sistemas não tinham nem a parte de governança muito evoluída e as pessoas não mexiam nem no mouse na governança. Alguém da recepção tirava um relatório de situação e ela subia para os quartos. Então, quando você começa a pegar o perfil de agora, você já vê que não. A tecnologia já deixou mais simples essa parte. Então, a usabilidade, né? Exatamente. Então, você não tem tanta barreira mais tecnológica, de ter medo de mexer e achar que aquilo, às vezes, é um bichinho que estava lá atrás. Porque eu cheguei a pegar treinamentos assim, da gente pegar e ter que, olha, entra aqui, ó, tá vendo o mouse? Você mexe aqui, ele mexe na tela, e você tem que ir um pouquinho mais devagar. Muito então, pedagógico, né? Muito pedagógico. Então, a parte tecnológica, pela evolução. Então, o smartphone, a gente brinca. Todo mundo tem smartphone, todo mundo faz o seu videozinho, todo mundo mexe no seu Instagram. Então, isso facilitou o processo tecnológico. Mas o ser humano é ser humano, né? Então, às vezes, a mudança é a maior barreira. Eu sempre fiz o meu check-in clicando em 3 botões. Agora eu vou clicar em 2, o que eu faço com o terceiro clique? Ou vou fazer 4, por que eu tenho um a mais? É o condicionamento. É o condicionamento da mudança. Então, a cultura da mudança, eu acho que é a maior resistência hoje. Uma mudança de sistema. Falando, olha, eu vou mudar de uma TOTUS para uma host, ou vou mudar de uma host para um Opera, vou mudar de um Opera para app, vou mudar da app para desbravar. Não importa. É a resistência em mudança. Em mudança. Porque eu já sei fazer isso dessa forma, eu não quero começar do zero. É sempre uma evolução, né? Hotel B2C, nós não temos assim uma preferência por PMS A, B ou C. Hoje, a empresa tem 10 anos no mercado, a gente acaba sendo um laboratório, a gente tem clientes hosts, mas a gente pilota pelo menos 15 tecnologias diferentes, né? Sim. A gente sabe o que performa bem, qual é o que faz sentido para cada tipo de cliente. Às vezes também você entra lá, tem muitos hotéis que acham também que as soluções all-in-one, elas resolvem tudo e às vezes eles acabam não sendo bons em alguma etapa do processo. Uhum. Às vezes eles são muito bons de front, mas de back uma série de falhas. Sim. Tem relatórios bons, mas tem inconsistência, os dados não são totalmente confiáveis. Você vai encontrando diversas dificuldades, né? Então, a gente sempre gosta de trabalhar com o especialista em cada coisa. Então, assim, se você é muito bom como PMS e esses relatórios fazem sentido para a gestão daquele hoteleiro, eu acho que é legal você ter esse PMS. Hoje está melhor também a parte de tecnologia, porque você está vendo mais integrações. Antigamente não tinha as integrações, né? Não, e as integrações eram precárias. Precárias, Se a gente falar que existia integração de arquivo TXT, que você jogava numa pasta e outro sistema lia. A gente fala que isso evoluiu com os anos, né? Então, você deixa de ter aquelas integrações de porta serial, como a gente falava lá em 2000, para uma integração via API que é totalmente segura. E essa parte até de importação de dados, porque Sim. você tem que puxar o passado e tem que puxar o futuro, né? Sim. Então você tem que ver o que já tem vendido para frente e ver tudo o que aconteceu no passado para você fazer as importações. E aí vem o que você está falando sobre os arquivos TXT e etc, né? Então isso é um problema. Mas a gente vê muita resistência, porque às vezes a gente entra no hotel, tem esse condicionamento, né? Eu estou acostumado a trabalhar com esse sistema, porque esse sistema é X, porque esse sistema é Y, e outros
Eles não olham valor, eles olham preço. Né? Exato. Então, quando você chega nessa relação valor e preço, também é um outro desafio, uma outra barreira. Ah, por que você está usando o sistema? Não, porque ele tem tudo junto e ele é um preço muito bom. Tá, mas... Quando você pergunta tudo o quê... tudo o quê? Ou é você que usa o sistema? Sim. Porque às vezes também quem compra não é quem usa. Ele está comprando pelo preço e não pelo valor. E na hora que ele coloca essa ferramenta nas mãos de quem vai usar no dia a dia, aí vem os problemas. E aí, às vezes, também, junto com os problemas, né, vem as cobranças. Fala assim, pô, eu te pedi esse relatório, por que você ainda não me entregou? E aí, às vezes, a pessoa ainda não entregou, não é porque ela quer, é porque o sistema não gera ou porque o sistema está dando inconsistência, ele está resolvendo o BO. Ou porque até a qualidade de dados não está correta. Exato. A gente pega... Eu chego em hotel que a segmentação de mercado é totalmente falha. E eu falo, quem é teu público? Não sei. Quem é o teu cliente final? Eu não sei. É business? É lazer? Não sei. Porque ele não respeita aquela mínima segmentação que é super importante para você fazer.